Alô, você que está ouvindo mais uma live do podcast Nerd Debate. Nesse episódio dessa semana, vamos conversar sobre a animação Mestres do Universo Salvando Eternia Parte 2, que foi ao ar na Netflix no dia 23 de novembro. Vamos comentar aqui algumas... o que a gente achou desse, talvez, encerramento desse arco e a abertura de uma nova saga. Nunca se sabe o que é que vem por aí, não é verdade? Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você utilize. E caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, pode enviar para contato@nerddebate.com. E essa live aqui estará disponível sem muita edição, sem muita firula, no nosso feed já essa semana. Para comentar sobre esse assunto, eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Denison Ghiselini. Boa noite, gente. Eu vou ficar com a série original, porque essa aqui maculou minha infância. E Janúncio Neto. Olá, boa noite. E pro meu gosto, Kevin Smith não decepciona, como E sempre. João Leão. Eu tenho uma força. Ou melhor, agora nós temos a força, né? Nossa, temos... Depende. Só o campeão tem a força. É. Vamos Agora lá. ele pode compartilhar a força. É diferente. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Começa aí, Denison. Você que não curtiu, diga aí por que você não curtiu e tal. Eu tô de saco cheio de ver série que o vilão promete rios de pavios, que é todo poderoso, que pode matar todos eles com um pensamento, e ele pensa em porra nenhuma. Tô de saco cheio, sinceramente. Eu não aguento mais ver. Eu tô me sentindo religioso traído, sabe? Mas é justamente isso que a Maligna diz, né? É. Que o esqueleto não tem imaginação e ela vai. Tanto é que ela acaba com o paraíso, né? Tipo, não é. Eu achei legal porque essa abordagem da Maligna, quando ela contempla o universo, né? Ela tem uma visão do todo, sendo que ela tem uma visão do todo, sendo que ela não viu o todo. Então, Isso. isso é uma das coisas interessantes da série que eu tô percebendo ali. É o seguinte, essa é a parte boa, tá? Que o resto eu vou criticar só. O universo não pode ser compreendido. Você só tem a utilização da força, da compreensão humana das coisas, mas ninguém ali consegue ver o, O as macro. coisas, o macro direito. Então, cada um que pega o poder, ele interpreta aquilo com a sua vivência e fala: é desse jeito. Sabe, não é uma iluminação, né? É uma interpretação muito grande do que a pessoa deseja, almeja, e o tapa na cara que ela leva quando ela vê a imensidão. Né? A Maligna, ela tem essa ideia do universo desnecessário, desprovido de propósito, mas sinto muito, a natureza da existência existe por existir. O universo está pouco se lixando porque a gente pensa dele. O que eu acho legal dessa visão da Maligna é porque é o seguinte, ela é como muita gente que espera, tem uma expectativa. O universo tem que ter os deuses, tem que ter um propósito, tem que ser racional. O problema é que nós humanos, temos um problema muito sério, que nós queremos ter uma razão para tudo. Nós não conseguimos viver sem compreender as coisas e ter o controle sobre isso. Então a gente tem que ter explicação. Isso. E além de tudo, existe uma necessidade humana de uma visão maniqueísta para qualquer entretenimento que vá consumir. Exemplo, tem que ter o vilão, que é 100% vilão, e o herói, que é 100% herói. Isso é bem ocidental, tá? Vamos dizer, né? Eternia, a gente viu que essa linha, o Kevin Smith tentou dar uma linha muito mais tênue para isso. Exemplo, Maligna. Por quê? Na parte 1, você tem Maligna lá trabalhando com os outros e vai dizer, não, foi o esqueleto que disse que influenciou ela.
Mas se vocês lembrarem depois, quando Tila vira lá a feiticeira, ela diz que o esqueleto poderia até influenciar, mas só que ele não conseguiria controlar os atos de bondade que ela fez. Então, a gente já tem essa linha aí, essa visão maniqueísta meio que rompida. E outra Depois coisa, disso, a gente tem a Maligna voltando pro The Dark Side of the Force, né? Com o esqueleto lá, tal. E a gente tem uma personagem que tá do lado dela o tempo todo zelando por ela, que é o Homem-Fera. Aí você vai dizer, mas o Homem-Fera é mau. É mau? Se ele fosse mau mesmo, ele não ia estar zelando por ela. Não ia estar lá no final dizendo, né? É homem, é fera, agora é hora de ser totalmente fera. Ele só segue ordens, como ele mesmo disse, né? Ele não tem opinião. Mas, assim, legal. Ele tem opinião, porque se ele não tivesse opinião, ele não ia naquela hora pedir pra Maligna transformá-lo em fera pra proteger ela. Sim. Não, eu digo assim, ele não tem opinião assim de o que é bom e o que é mal. Ele só segue a vida toda, seguiu ordens, né? E agora tá nesse nível aí, nessa situação. Não, mas Luiz, mesmo assim, ele vivendo a vida toda seguindo ordens e não tendo esse discernimento certo do que é bom e mal, mas se ele fosse puramente mal ou puramente instinto, ele não teria se voluntariado ali para defender ela. Porque se ele fosse puramente mal ou puramente instinto, ele ia, não, eu vou me proteger aqui e vocês que se lasquem para se defender aí. Era o instinto de sobrevivência. Exatamente. O instinto de sobrevivência dele ali foi pro espaço porque ele quis proteger aquela criatura que, como ele mesmo disse em outro momento, foi a pessoa que falou com ele não como se ele fosse um animal. Tratou ele muitas vezes como um ser de relevância. Um legal do Homem-Fera nessa série é porque ele tem poucos diálogos, mas eles têm uns diálogos muito incisivos. Primeiro, ele colocando através do Homem-Fera que a gente entende a mecânica de melhor maneira, porque isso é contado por vários personagens, é uma informação que vem quebrada, cada personagem dá um pedacinho, mas o Homem-Fera é quem dá a principal definição do mecanismo de como o Grayskull funciona. Ele é quem abre os olhos para a Maligna daquilo ali. E tem um outro detalhe que o Kevin Smith colocou, a gente finalmente sabe que o Homem-Fera pertence a um povo. Ele não era, na série clássica, ele não era como o Aquático, que a gente sabia que o Aquático tinha o povo do mar, não era como o Stratos, não era como o Abelhão. O Homem-Fera era só o Homem-Fera. Você não sabia de onde vinha. E aí, num diálogo também bem curtinho, ele fala, né? Meu povo tem um ditado que diz assim, assim, assado, né? Então, ele já dá umas pistas que tem um background maior para o Homem-Fera, né? E o legal dele também é quando, assim, ele ao mesmo tempo que no momento ele incentiva a independência da Maligna para que ela tome a rédea da vida dela, quando o poder começa a corrompê-la, o que é que ele diz? Ele diz uma frase: você está falando igual a ele. Então, e ela está começando a se tornar tão ruim quanto o próprio esqueleto. Mas não no sentido de maldade, mas no sentido de ser uma pessoa ruim. Não uma encarnação. E ainda tem outro ponto de Maligno, Homem-Fera aí, do timezinho dos malvados, que ficam no pé da visão maniqueísta ser quebrada, é que a Maligna, ela conta lá, para quem leu os quadrinhos do prequel do Revelation, eu tive a curiosidade de ler, né? Conta lá aquela história de quando ela era criança, que os pais iam comer ela, tal. Na verdade, no quadrinho, se eu não me engano, eles dizem até que venderam ela para comprar comida, né? Não iam comer ela propriamente, canibalismo. Sim. E até ali ela era uma criança normal, não tinha nada de mal. Que ela ela fica sendo até criada por aquela senhora velha, aquela bruxa velha lá, que ela se transforma. Que ela fica usando como referência para se disfarçar, né? Isso. E aí, ela ali, ela
não é ainda má. Quando o esqueleto chega, é que realmente ela fica má, tá? Que é o esqueleto quando tá lá com o Hordak. Outra coisa, para quem não sabe, Hordak foi o inimigo criado para ser inimigo do He-Man e não de She-Ra. Aproveitaram lá a época quando criaram Hordak e tal, e He-Man tava bombando, aí criaram She-Ra, que era para ver se mordia agora a fatia das meninas, né? Porque os meninos, He-Man era o brinquedo que mais vendia na época por anos e anos seguidos. Então quer dizer que Hordak é aquele símbolo que aparece no final na motherboard. Aquele é o símbolo da Horda. Aquilo ali é o símbolo da Horda. Porque assim, Hordak é um ser bem antigo que tem a Horda e viaja pelo universo escravizando povos. Ele é tipo o Stephen Wolf, né? Porque tem o líder da Horda. O Hordak não é o líder da Horda. Na verdade, Hordak já é o líder da Horda, porque quem era o líder da Horda era o pai dele, mas ele mata o pai dele, tá? Isso tem naqueles quadrinhos que saíram pela DC. Sim, não, tô dizendo do desenho animado clássico, né? Da She-Ra. No desenho clássico da She-Ra mostrava que ele era tipo um general mais proeminente da Horda, né? Mas que tinha um líder da Horda. Mas que nunca apareceu no desenho da She-Ra. Aí o que é que acontece? Nos quadrinhos lá da DC, você tem que o líder da Horda era o pai do Hordak, Hordak mata e se torna o líder, né? E bem, Esqueleto era até foi um aprendiz de Hordak, tá? E Esqueleto lá, quando tenta o golpe de estado, porque ele é tio de He-Man, ele é irmão de Randor, só que de um povo lá, que é um povo marginalizado, que é aquele povo de pele azul. Tanto é que o Mandíbula é um pirata espacial chamado Cronis, que é o parceirinho lá do Keldor, né? Que é o nome original do esqueleto. Mas bem, vamos lá. Maligna não é má, ela vira má. E se vocês forem, quem assistiu viu, com certeza, que no final, quando ela retorna os mortos lá do inferno, né, junto com o Scareglow, o corpo vem. De Subterrânea, o corpo volta, né? Volta até com a referência total a Senhor dos Anéis de novo. Porque o primeiro foi lá no You Shall Not Pass, e agora ele volta com uma roupa branca, né? Ficou muito legal, né? E quando ele tá indo embora, se vocês notarem, ela segura ele, diz agora não. Se você você prestar atenção direitinho, aparece como se tivesse uma luz saindo da mão dela e entrando nele. Que o que é que dá pra entender ali? Que ela tá doando um pouquinho do poder dela, que é pra ele poder ficar em Eternia. Não notei essa luz. Eu fiquei sem entender, só basta segurar a pessoa que ela não vai por... Não volta por... Mas é por isso que eu tô dizendo, tem esse pequeno detalhezinho pra quem realmente... E ainda tem um lance, quando o corpo volta, né, ele explica. Agora que a gente está ligado, por isso que a explicação que ele dá do poder, né? Como ela virou tanto a feiticeira como a campeã, porque ela acumulou as duas funções. Por isso que o corpo voltou tão poderoso. Porque o que acontecesse com ela, acontecia com ele. Depois do que aconteceu na primeira fase. Eu tenho umas coisas que eu não gostei na série, assim, pra comentar. Fala aí, João. Não, tranquilo. E outra, e aquela feiticeira, a maligna feiticeira, usando aquela roupa lá do morcego, não é a primeira vez, tá? Nos quadrinhos da DC, ela já havia se tornado a feiticeira de Grayskull. Sim. Certo? Já é uma referência porque o Kevin Smith, ele gosta muito disso. Ele pesquisa e ali no caso, se a gente presta atenção, ele tenta... O que eu acho que Kevin Smith só fez bobagem? Dizer que era uma continuação direta da animação da Filmation. Ele não precisava ter dito isso. Porque se você for ver, é quase que fosse um reboot. Não um reboot, é um multiverso. Porque porque na verdade existe o multiverso do quadrinho. Isso. Existe o multiverso do Mestre dos Universos.
Ele podia ter encaixado somente no multiverso e tava tudo lindo, entendeu? Porque é uma reimaginação, né? Na verdade, nem isso. Ele pegou assim, todos os conceitos do quadrinho. Denison, me perdoe, mas esse desenho não acabou com minha infância, não achei nada. É assim, a primeira parte eu preferi a segunda, sou bem sincero. Achei a primeira parte muito mais empolgante. A segunda, achei que ela foi meio amarrada ali. Tiveram umas barriguinhas que podiam ter feito uma E uma outra coisa, João, não sei se tu teve a impressão que eu tive, que essa segunda parte, ela tá mais parecida com a série clássica no que se refere ao embate de He-Man e Esqueleto. Sim. Ele deixou claro, ó, tem o plot da Tila, que é uma coisa que tá rolando aqui, e a side quest é aquela clássica side quest da série dos anos 80, He-Man contra Esqueleto. Sim. Aquilo ali tá acontecendo em paralelo. Por isso que eu achei interessante uma coisa, que o título das séries é diferente. O da série dos anos 80 é He-Man e os Mestres do Universo. E a série nova é Mestres do Universo Revelation. Então não é mais a série do He-Man. Essa primeira temporada em 2 partes. Não é a história do He-Man. Aí, as coisas que eu não achei tosquinho da série, nessa segunda parte. Foi melhor, tá, em 5 episódios, eu achei bem mais assim, bem mais resumido, tal, sem enrolação, acho que foi direto ao assunto, tal. Agora, a cena da Maligna seduzindo o esqueleto e beijando ele, ali foi tosco demais. Pelo amor de Deus. Não, mas pelo menos a gente sabe tá incomodado com em aquilo e o que as pessoas fazem sexos, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer, né? O mentor jogou na cara da Maligna que ela toda ela ouviu. E tu tá incomodado com o beijinho dela no esqueleto. Como é? Quando ela foi interrogar o mentor disse que deu pra ouvir tudo o que o esqueleto fez com ela. Sim, eu tava entendendo que aquilo ali era humilhações que ela tava passando na mão do esqueleto. É porque você é muito inocente. Quando ele falou, eu entendi que, tipo, ela já estava passando por humilhações, o esqueleto tava tipo, você é uma rata de esgoto, você não sei o que, você não vale nada, quem manda aqui sou eu, quem tá com poder sou eu, você só tá aí por causa de mim. Eu entendi, eu interpretei nesse sentido, da questão das humilhações que ela tava passando na mão dele, né? Não era isso não. Deixa eu, assim, pra bom entendedor, né? Meio diálogo baixa do que rolou ali. Mas a cena de beijo foi tosca demais, pô. Beijando um esqueleto. Vai beijar o que ali? Nem língua o caba tem. Beijando o osso, né? Eu fiquei assim, se fosse aquela questão da reimaginação, que aquilo ali não é bem o rosto dele, né? Que ele tá usando um capacete ou algo assim do tipo, ele pudesse tirar o capacete de esqueleto. Não, tu viu isso de capacete? Não, irmão, eu não estou dizendo que eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô dizendo que se fosse uma reimaginação. Ele tem o rosto destruído quando ele vai tentar dar o golpe de estado lá e tomar para si o poder de Eternia. Porque tem o rosto todo desfigurado, né? Como ele era o mais velho e o pai dele escolheu Randor para ser o sucessor, ele fica putaço, né? Até porque ele era mais estudioso, tal, ele estudava as coisas. E Randor era um beberrão que gostava de guerra. Era isso. E aí quando ele faz lá o golpe, ele tem o rosto desfigurado. E quem socorre ele é Hordak. Hordak Que dá a ele aquela aparência de esqueleto. Eu vou ser bem sincero. Nas historinhas que tem da pré-Revelation, mostra a filha do esqueleto e Hordak consegue ressuscitar a filha do esqueleto. Eu vou ficar muito feliz se Sombria for a filha do esqueleto. Porque no original, pelo menos no original da série, nos quadrinhos, ela era uma aluna de esqueleto, né? Isso, que é a mesma coisa assim. Porque tem um lance que Hordak odeia magia. E esqueleto era o usuário de magia dentro da Horda. E a Sombria, ela era a aprendiz do esqueleto, e quando o esqueleto vai embora e fica em Eternia, ela que assume o posto que era do esqueleto. Peraí, quem é a Sombria na série?
Sombria, na verdade, ela tá na série da She-Ra. Da She-Ra. Que é aquela criatura que usa uma roupa, um vestido, quase uma burca. Um manto todo vermelho. E ela parece um Nazgûl vermelho. Só um negócio preto. Ah, é tipo corpo, só que grande e mulher. Exatamente. Ah, tá. Isso mesmo. Aí o seguinte, aí um outro detalhe que tem aí, João, sobre essa questão. Pra você ver como He-Man tem esse negócio de multiverso. Tem até teve uns quadrinhos antes da DC e depois da série clássica, aonde o Esqueleto ele é de um outro universo, aonde ele vive num mundo onde todo mundo é igual a ele, até as crianças. Não, nesse, na verdade, eu acho que não é não, Jonas. Eu acho que é nesse prequel do Revelation que tem isso, tá? Eu acho que você pode ter visto. Não, é porque teve eu vi o cara fazendo a linha do tempo de todas as versões. Inclusive, nesse multiverso do He-Man, que teve até o quadrinho da DC mostrando o multiverso, dos mestres do universo, tem os bonecos. Os bonecos fazem parte do multiverso. A linha de brinquedos. Aí, tirando a cena do beijo que eu achei tosco, a cena do... Eu não entendi muito bem, porque eu pensei que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Quando a Maligna vai dar um golpe no esqueleto, e quando ela domina o poder lá, eu fiquei sem entender direito. Só no final que eu fui entender melhor, né? Porque eu pensei que tá, beleza. Ela vai assumir a parada, mas pra quê? Né? Qual o objetivo dela, né? Porque eu pensei que, tipo, ela tava... Quando ela assume a parada, ela se seduz pelo poder. E antes de assumir a parada, ela estava sendo tentada pelo poder. Né? Nenhum nem outro. Pois é, não foi nenhum nem outro. Foi um negócio assim que ela já tava farta do cara, queria se livrar do cara. E quando ela assumiu o poder, ela viu que o negócio é tão gigantesco e tão louco que ela diz: bom, a gente tá aqui fazendo o quê? Essa briguinha de castelo aqui e tal, não vai dar encanto nenhum, vão ficar eternamente disso, vamos acabar com tudo. Pronto. Exatamente. Mas foi exatamente isso. É a história que Denilson estava falando ainda há pouco, da pequenez humana, e mesmo assim, se acharmos o centro do universo, que tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um porquê, e tem que ter tudo só existe por conta da gente. Maior. Aí o seguinte, no lance aí, porque a mudança de Maligna dentro dessa segunda parte se dá no momento em que o Homem-Fera abre os olhos dela, porque assim, quando o esqueleto transforma ela na feiticeira, ele induz que ela pense que aquilo é uma dádiva, mas na verdade é uma maldição, porque a feiticeira não pode deixar a Grayskull. Apenas o campeão, é como se o campeão fosse o representante da feiticeira fora do castelo. E na verdade, desde o começo, o esqueleto sabe que entre a feiticeira e o campeão, ele está numa escala de poder menor do que o da feiticeira. Ele é o equivalente do He-Man. Tanto é que aí é o ponto onde ele só tem olhos para a disputa dele com o He-Man. E aí a feiticeira, quando se toca do que Mentor e o Homem-Fera jogam para ele, porque é como eles explicam bem que o campeão nada mais é do que um servo da feiticeira, entre aspas, assim, bem grandes. E aí ela assume as duas funções. Por isso que ela, quando vai lá absorver o poder, e ela vai ter aquela visão, ela tem aquela epifania em relação ao universo, que inclusive ela tem aquela visão da primeira feiticeira, se eu não me engano, João, me tira uma dúvida, aquela que ela tem vê naquela visão, é aquela que está em Pretérnia? É aquela que está em Pretérnia, que não fala a língua dos Eternianos. Então, assim, aí quando ela pega as duas funções, a diferença dela é essa, que ela tem o poder da feiticeira e tem o poder do campeão. E aí ela pode sair de Grayskull, não é mais nada para ela. Não é empecilho nenhum para que ela faça qualquer coisa. Antes, quando ela se toca que ela pode se libertar daquilo ali, simplesmente acumulando as funções, e Esqueleto nem pensou nisso, porque Esqueleto pensou: eu vou assumir o poder. É uma conveniência tão mas grande. Eu não quero ficar preso. É uma conveniência dele, mas ele deixa o roteiro, deixa bem amarradinho. Mas assim, mas se você lembrar,
A Zoar, a feiticeira anterior, a mãe de Tila, ela não podia sair do castelo. Só podia sair na forma do Falcão. Né? Só a podia sair daquele jeito. Não deixa Grayskull na forma humana. Não pode deixar o castelo de Grayskull na forma humana. A conveniência, Denison, eu acho depois. Quando Tila se torna feiticeira e ela diz que ela pode sair do castelo. Aí essa que eu achei uma forçação de barra danada, porque assim... essa foi a gota máxima. Não, essa aí pra mim foi a grande forçação de barra, porque você acabou de quebrar uma regra estabelecida. Que você já tinha estabelecido isso há muito tempo e vamos lá. Vamos dizer que não é um universo paralelo. Mas você tinha essa regra estabelecida já na parte 1. E você, na parte 2, destruiu a regra. Mas aí vem a questão. Por que ela não podia deixar o castelo? Era o poder que não deixava ela sair do castelo? Ou era uma regra do cargo que dizia que não podia sair do cargo? Então, é a regra do cargo. Então pronto. Então, se não tinha nada mágico segurando ela faz o que quer agora, até porque o segredo do castelo já foi pro ar, né? Mas o problema não é isso. O problema é o seguinte, a partir do momento que ela mergulha nas águas lá do castelo, ela aceita o contrato de ser a feiticeira. E a maldição da feiticeira é ficar guardando o castelo lá ad eterno, a não ser que aconteça alguma coisa que a faça via óbito e perder o poder, e aí vai ter que ter uma sucessora. Mas para que isso aconteça, ela não pode sair do castelo, porque se ela sair do castelo, ela morre. Ponto. É isso. Entendeu? Na minha concepção, se você me permite, na minha concepção, o que eu entendi ali? A espada é o condutor de energia para o He-Man. Só que o condutor de energia para o castelo é a feiticeira. Por isso que ela não pode se afastar. É por aí. E outra, e a história da espada ser o condutor de energia para o He-Man foi outra coisa que eu achei outra forçação. Porque o que acontece? Se você lembrar, aí vou voltar lá para Kevin Smith dizendo que a animação era a continuação da Filmation. Se você lembrar, tiveram episódios de He-Man que ele perdeu a espada e por conta disso ele não se transformava. Nessa agora, como ele mesmo diz, I am the Sparkle, né? Ele que é a faísca. Eu sou a faísca. Então, assim, se ele é a faísca, ele nunca precisou da espada. Precisa da espada para filtrar, para melhorar, para não virar o Hulk, He-Man Hulk. Mas... É o Berserker, né? He-Man Berserker. Mas assim, ali eu achei complicado, tá? Porque... Se eles tivessem estabelecido isso na primeira parte, aonde quando ele vai lá para a Pretérnia, os antecessores deles explicam isso, dão a ele esse entendimento, o entendimento que não tinha na série original, aí faria mais sentido. Mas você não tem, tinha esse conhecimento, agora não você tem. E assim, vamos lá, tá em Pretérnia, tá lá a pulguinha, né? Que isso foi uma coisa, foi uma coisa que eu achei muito legal, que tanto em Pretérnia ele não era He-Man, ele era Adam, e quando ele voltou, algumas vezes indagaram ele e ele dizia que ele não era He-Man, ele era Adam, ele é muito mais do que He-Man, né? Sim. Ele é um ser humano tal, que se transforma no defensor, mas ele é muito mais do que isso, ele não é só o poder. Eu achei isso muito bacana. Que até o lance lá que os antecessores dele dizem, ele está aqui nessa forma porque ele quer. Ele quer. Então, assim, o Adam é como assim, aquele lance que o mentor fala. O Adam, desde sempre, ele não quis o poder para ele. E é isso que diferencia ele dos outros campeões. Os outros campeões se mantiveram, depois de conquistar o poder, sempre na forma do campeão. Tirando o primeiro, Grayskull, que ele já era daquele jeito desde sempre. Ali já era ele mesmo. Ele não passou por transformação. Todos os outros, depois que ganharam acesso ao poder, se mantiveram na forma do campeão. O Adam era o único que ficava como campeão somente quando necessário. E aí é onde mostrava que ele tinha mais sabedoria do que os antecessores dele. Porque
Porque ele só usava o poder pra defender Eternia, né? A missão dele. Mas fora isso, ele sempre queria ser o Príncipe Ada, né? O tempo todo. Isso. Ele era a essência, né? Uhum. Então, assim, essa parte lá eu achei complicada, essa história de não precisar da espada. Tila também, misteriosamente, conseguir sair do castelo, tal, quebrar a regra que já era estabelecida. Eu achei complicado. No mais, legal. A guerra final tem um mega fanservice, né? Que mostra todo mundo lá, mostra Stratos, mostra aparecer Abelhão. Foi o né? Vingadores Ultimato do He-Man, né? Todo mundo estava aí. Mostrou o Ariete sendo usado como uma bola de canhão, que eu achei arretado aquilo, cara. Aquela coisa de, cadê o Ariete? Eu fiquei Oi? pensando, né? Cadê o Ariete? Ainda não apareceu o Ariete. Não, E eu achei muito também assim, legal. muito corajoso nessa série, João, porque, por exemplo, tanto o Fisto quanto o outro cara lá, eles morrem mesmo. Morre morrendo. Não teve retorno, não. E tem um detalhezinho. Nenhum dos vilões, nenhum dos capangas morre na série. Sim. Nenhum dos capangas. Inclusive, nessa segunda parte, tem 2 capangas do filme live action. Eu lembro de um e foi o Blade. Tem o outro, o Garoto Porco Boy. Sim, mas eles alejaram várias pessoas naquelas brigas iniciais lá, viu? A Tila, quando dá aquele impulso com o braço do He-Man na coxa do outro lá, deve ter quebrado todos os ossos. Não, uma coisa que eu gosto dessa série é que eles não têm pena de ninguém, nem de nada, né? Não. Então, assim, é sangue, é morte, acaba com o tipo Valhalla deles lá, né? Acaba com Preternia, com as almas lá. Eu esperava que no final, quando Tila virasse lá feiticeira, que restabelecesse tudo, ela restaurasse Preternia, mas cacete. E tem um detalhe, nada. A galera fala muito hoje em dia de politicamente correto. Se você for analisar mesmo, a série clássica passou por tanta filtragem, que ela é um dos desenhos mais politicamente corretos que existe da década de 80, é He-Man. Gente, He-Man não agride ninguém com a espada. E outra, quando ele derrota o inimigo, ele não dá nem murro no inimigo, ele joga na poça de lama. Ele vem destruir alguma coisa, vai dar murro em alguma coisa, quando inventa aquele robozinho lá do esqueleto, que é pra destruir, que eu acho que tava precisando de porrada, e tava precisando quebrar alguma coisa e botaram aquelas coisas lá, porque ele nem isso ele fazia. Porque o He-Man, se eu vou pegar pela essência, o He-Man original é o He-Man dos quadrinhos da Mattel. É o He-Man que quando o He-Man ele é filtrado para passar para uma série de animação, muda muita coisa. Então, assim, eu entendo o fator nostalgia que algumas pessoas defendem. Porque não é o desenho do He-Man, é o desenho da Tila. Mas o título não diz que é o desenho do He-Man. Nem o título original e nem o título em português. Em nenhum momento tá lá. He-Man e os Mestres do Universo. A Netflix não mentiu. De novo, a galera cria uma expectativa também, aí como o João falou, né? Se o Kevin Smith diz, isso é uma sequência da série original, o que é que as pessoas vão pensar? Que é uma sequência da série original. Mas desde o começo, desde o título, não é uma sequência. Agora deixa eu dizer um negócio. Essa segunda parte, pra mim, essa distância entre uma parte e a outra prejudicou muito a série. A série, eu não vi ninguém comentando em canto nenhum. Não sei o que aconteceu. Não, tem. Luiz, tem gente comentando para ficou na bolha. Não, ficou na bolha, claro. Não, a primeira parte furou a bolha. Ela foi comentário em tudo quanto é canto, trend topics, etc. Caramba, tal. A segunda parte, eu não sei se foi porque a galera não gostou da primeira e não voltou pra segunda, ou porque colocaram essa segunda parte no meio de muita coisa. Porque, tipo, já vem de Arcane na Netflix também, Cowboy Bebop antes. Aí estreou junto de Gavião Arqueiro. Então, assim, ficou num pode ter sido diluído. muito bem. Diluiu muito.
pode ter sido muito comentado na bolha, mas assim, a primeira parte passou disso. A segunda Então, parte, assim, pra mim, assim, eu não vi ninguém das pessoas que eu sigo comentando. Eu acho que o que aconteceu foi um hiato muito grande entre um e outro. E qual é o grande problema? Que muita gente não gostou da primeira parte, porque ficou taxado como a série da lacração, que era lacração. E eu vou ser sincero, eu não vi lacração. Eu também não. Tiveram alguns exageros? Tiveram exageros. Mas lacração, desculpa aí. Lacração, como eu já disse, para mim, até o termo já é comparativo, né? Minha maior decepção foi o filme da Capitã Marvel até agora, né? Que ali foi exagerado, coisa que não precisava, tal. Mas fora isso, não teve lacração. Os diálogos são muito naturais, assim, funcionam bem. Sim. Você não vê um negócio assim. Até uma coisa, João, não sei se você percebeu, você e os meninos. Quando a Maligna, ali, daquele momento, vamos dizer, o terceiro ato do último episódio, quando a Maligna ela toma lá o poder e tem todo o embate dela com aquilo, você pode fazer ali uma interpretação do seguinte, tipo, não adianta você ser um extremo, porque você não tem uma visão do todo. Então, assim, a galera, não adianta você achar que a mulher agora tem o poder. Mas tipo, o poder sem um conhecimento do que pode ser feito com esse poder é inútil. E é isso que a Atila mostra para a Maligna. Você veio, mas você não viu. Assim, o universo é um caos? Mas todo caos gera uma consequência. Então, aquele diálogo do Yin Yang, né? Tipo, ela teve a visão do início de Eternia, mas ela não viu a visão até o final. Eu lembro de um comercial de uma universidade particular, eu não sei qual é a universidade, também se eu soubesse não ia dizer qual era, porque eu não estou aqui, a universidade não me pagou para fazer propaganda dela, mas dizia assim, aqui na Universidade X nós unimos a teoria com a prática, porque não adianta você ter teoria sem prática, nem ter a prática sem ter a teoria para poder fazer com que a sua prática seja otimizada. Então, é exatamente isso. Se você está em um lado da balança e só olha para ele, você não enxerga o macro. E se você não enxerga o macro, sua visão está turva, porque você está vendo, querendo ou não, tudo através de um véu. E a ideia que a Atila leva lá para Maligna se você quer saber a verdade de verdade, tira o véu. A gente tenta enxergar sem um véu. E tipo assim, e não adianta querer ter um mundo sem o caos, ou só de ordem. Porque não existe ordem sem caos, nem caos sem ordem. Exatamente, é isso que ela coloca também, que você tem que aceitar o poder e as consequências do poder. Não é? Eu acho legal porque esse debate sobre poder, deter o poder, compartilhar o poder, ele é debatido dentro dessa segunda parte em vários níveis, por vários núcleos completamente diferentes. Cada um tem uma interpretação do que é esse dito poder de várias formas. Bem, eu curti pra caramba. Eu espero que eles mantenham o formato não de 10 episódios. É porque aqui eles dividiram 15 episódios em 2 temporadas. A Netflix considera 2 temporadas, tá? Ela não considera só parte 1 e parte 2. São 10 episódios, né? São 10 episódios. Eles consideram... 10 episódios, 15 não, 10. Lá eles consideram temporada 1 e temporada 2. 5 e 5, né? Isso. Mas assim, é tudo basicamente uma história só, né? Como se fosse uma temporada única, né? Foi produzido como uma só. Inclusive teve gente que disse, eles mudaram o enredo da história da primeira parte. Não, a série foi produzida toda de uma vez só e a Netflix que optou por dividir. Foi? A Netflix lascou o negócio. Devia ter lançado logo na outra semana, pô. Precisava... Eu acho que eles estão testando, sabe? Porque... Com Arcane, a própria empresa Riot lá exigiu também que lançasse de 3 em 3 episódios, né? Foi a exigência da Riot. Aí aqui eles lançaram 5, aí passou o quê? Lançou em julho, né? A primeira parte? Agosto, eu acho. Agosto?
Acho que foi agosto. Ué, aqui no MDB tá contando como 23 de julho. Então pronto. Foi, então foi julho. Então foi julho. Se tá dizendo aí, É, vou ver se eu acho que quando a gente fez a live. veja aí. Aí, também tô achando estranho, tá contando como julho aqui. Aí veio essa daí colocar tantos meses depois, assim, até um mês depois a gente até aceitava, algo assim do tipo, mas Agora, uma coisa a gente tem que concordar. foi parte julho mesmo, 1 pô, foi julho mesmo, 23 de julho. Foi julho mesmo, né? É muito A tempo. parte 1, eles conseguiram fazer com que fosse comentado. É o que eu digo até hoje de Batman vs Superman. Tem quem goste, tem quem não goste, mas todo mundo tem uma opinião. Ninguém fica indiferente. Ninguém fica indiferente. A mesma coisa foi Salvando Eterno. Uhum. Então, esse detalhe aí, eu acho também que não foi só o fator, o hiato entre uma parte e outra, mas principalmente o hiato junto com a leva de lançamentos que teve. Porque, ó, lançamento que também algumas pessoas estavam comentando. Hellbound estreou, não está repercutindo quase nada. Por quê? Cowboy Bebop, Arcane. E a Roda do Tempo também, a Roda do Tempo lá na Amazon, todo mundo tá falando. Então, assim, é muito lançamento e a Netflix tem uma demanda muito grande. Então, às vezes, sem contar os lançamentos dos outros canais de streaming, a própria Netflix vai concorrência com ela mesmo. E daqui a pouco já tem The Witcher, né? É. Aí lançou também a Máfia dos Tigres, segunda temporada aí, semana passada. E olha que essa Máfia dos Tigres é uma série muito conhecida dentro da plataforma. Do ano passado. Então, assim, a Netflix tá lançando muita coisa de Hellbound, e já não sei nem o que é, deixa eu procurar aqui. Hellbound não sei o que do inferno, julgamento do inferno. Profecia do Inferno. Profecia do Inferno. É baseado em uma webtoon coreana. Eu tô vendo aqui, é um live action coreano. Baseado lançou dia 19 de novembro. Em uma webtoon lá da Coreia, né? Então, assim, a Netflix tá bem esquisita, assim, bicho, porque eles estão lançando tudo agora no final do ano. Lançou aquele. Como é o nome daquele filme? Bicho. Alerta Vermelho, também, que fez o sucesso do caramba. A Netflix, imagine que a gente passou aí por 2020 todo sem produzir coisa, certo? Sem poder lançar coisa, sem poder produzir. E aí agora tá se produzindo tudo, tá se lançando tudo, porque ficou tudo pronto. E o calendário precisa correr, porque essa turma não produz de um ano pro outro, não. Eles têm calendários aí, se brincar, com estreias para eles lá até 2030. E eles precisam dar vencimento para isso, gente. E a Fora Netflix... isso, a guerra dos streams tá com tudo. Imagina o seguinte, que pronto, eu tava, enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava mexendo aqui nos streams que eu tenho, e eu sei que essa semana ia sair da Netflix, esse mês agora de dezembro, sai da Netflix a melhor animação das últimas décadas, Irmão do Jorel. E eu vi agora aqui que Irmão do Jorel vão entrar as 4 temporadas na HBO. E na Netflix, se eu não me engano, só tem 2 temporadas. É porque é uma coisa da Cartoon, e a Cartoon é da HBO, lá do grupo Warner, né? Beleza, bicho, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: imagina que tu tens agora, antes tu tinha Netflix, a toda poderosa, que tinha todo mundo, e agora tu tem Netflix, Prime, HBO, Disney, Stars, e por aí vai. Isso é o que eu tô lembrando agora. A Globoplay, que tem também aí, pesada. Apple. Os streams de anime também. A Apple, os streams de anime. Então tu tem muita coisa, bicho. Eles precisam lançar conteúdo, porque senão ficam para trás. Eu lembro um tempo atrás que quando a Netflix começou a lançar o conteúdo próprio deles, né, original,
a gente olhava, toda vez olhava, eu pelo menos olhava já com o nariz torto, porque normalmente era uma coisinha assim que tava bem mal feitinha, bem devendo. Agora a gente já tem produções muito bacanas que, E a pronto. Netflix, diferente das outras, irmão, ela ainda compra muita coisa, muito filme, muita série que. E agora, se você ver, o que está começando a diferenciar é a segunda fase dessa guerra do streaming, que é a disputa de produções autorais. Netflix Uhum. agora está com The Witcher, daqui a pouco está chegando o Senhor dos Anéis. Então, assim, a Netflix ainda é a que tem o maior catálogo, porque ela compra muito filme de produtora pequena, compra muita série de países aí à torta e à direito, né? Em diferente tipo Disney, praticamente Disney está correndo atrás. Pra você ter ideia, Disney vai exibir anime no Disney Plus, anime que não é da Disney. Olha, Para começo de conversa, a Disney vai exibir anime, não É. cartoon. Não, e você vê, vai Black Rock Shooter, que não tem nada a ver com Disney, vai passar no Disney Plus. Black Rock Shooter, entre outros E aí. vamos falar a verdade, Black Rock Shooter não tem cara de Disney de jeito Não, nenhum. é isso que eu tô Cara, dizendo. Por quê? Porque ela vamos lá. tá vendo para onde as coisas estão caminhando. Ela Vamos lá. precisa adquirir outros Vamos. conteúdos. Marvel. As séries da Marvel. Algumas boas, algumas ruins, algumas medianas. Mas todas elas, uma produção excelente que não ficaram devendo a nenhum filme do cinema. Certo? A Netflix tem que brigar com isso, gente. É. Então, Eu, ela eu, tem que lançar muita coisa mesmo. eu gosto muito de uma observação que o PH faz, que ele costuma dizer o seguinte: a Netflix está demorando muito para comprar um estúdio de cinema para ela, Uhum. ou fechar uma parceria séria com algum estúdio de cinema, porque a HBO tem a Warner, a Apple TV também está fechando aí com uma produtora. Então, assim, e Disney, por que a Disney vai começar a comprar outros Bicho, conteúdos que não são eu Disney? tenho a Apple TV Plus aqui, né? E eu digo para você, tudo o que tem nesse streaming não deve em nada para nenhuma produção hollywoodiana, em nada, em termos de atuação, em termos de produção, em termos de pós-produção, as obras são excelentes, são primorosas. Existe uma série, eu acho que é Julgando o Jacob, o julgamento de Jacob. É alguma coisa assim. Ou é Julgando Jacob, ou é o julgamento de Jacob. Se não assistiram, assistam. Cara, até o ator principal da série é Chris Evans, o Capitão América, né? Bicho, é um negócio, é fantástico, fantástico. A atriz, a que faz a esposa dele, eu não sei o nome dela, mas ela era atriz daquela série Downton Abbey. Cara, é muito bom. Tem uma outra que é falando de TV e tal, que tem Steve Carell, tem Jennifer Aniston. Eu tô dizendo, as produções são muito boas. E agora a gente teve Fundação. Sim. Tá bem estranho, viu? De falar. Fundação, eu achei maravilhoso. Você De leu os encher livros? os olhos. Li os livros. Eu tô Achei achando assim maravilhoso. meio estranho, viu? Não, 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 não tô desgostando, eu tô achando estranho. E não. você lembra, João, não sei se tu vai lembrar que originalmente o projeto de Duna era 2 filmes longa-metragem e depois virar uma série para HBO Max, cuja primeira temporada ia ser dirigida pelo próprio Denis Villeneuve, Uhum. o projeto original. Então, assim, vai se começar uma briga muito grande. Volto só para concluir aquilo que eu estou dizendo. A Disney está indo atrás desses outros conteúdos já prontos, que ela vai incluir no catálogo dela, para isso dar tempo para ela conseguir produzir o material original. Porque, venhamos e convenhamos, a Disney Plus praticamente só tem material original e coisa recentemente produzida para o streaming.
Uhum. Ela perdeu muito com esse lance dos filmes não poderem ir simultaneamente pro canal. Pro canal não, para o serviço. Quebrou muito o planejamento da Disney. E o que a gente tá vendo aí é que a própria, por exemplo, na própria Netflix já tá com muita coisa acumulada pra botar no ar, como o João disse. As outras também estão com muita coisa pra lançar. E tá tudo acumulando, tá tudo empilhando, aí chega final do ano, todo mundo quer lançar tudo de uma vez. E sempre sobra pra alguém, né? E dessa vez sobrou pra Mestre do Universo. E já tem as coisas do ano que vem, né? E já tem aí, porque já tem as produções, que a gente tá praticamente em dezembro, né? Então os caras. E como o Luiz falou aí, de sobrar pro Mestre do Universo, né? Vamos lá. Não, eu não gosto de anime. É gosto, tá? Tem gente que gosta muito. Eu não gosto, não acho agradável assistir, até porque a escola teatral é outra e no meio da fala a personagem começa a gritar. Você nunca encontrou uma exceção à regra, algo assim que você vê e fala, nossa, isso é muito diferente do que eu tô acostumado a ver e critico? Não, tem anime que eu gosto. Vamos lá. Akira eu gosto, mesmo tendo grito no meio do desenho, certo? Os vagalumes também. Assim, eu conheço já o gosto de João. Eu sei quais são os tipos de anime que eu posso recomendar para. Tem um ou outro que eu vou assistir que eu vou gostar, mas em 90% dos casos eu não gosto. Porque, como eu disse, tá o boneco aqui falando normal com a pessoa e de repente dá um grito do nada que não tem nada a ver. Mas é da escola teatral deles, é da cultura deles, que é diferente da minha cultura ocidental. Respeito. Quem gosta, bacana, não é uma coisa que eu goste. Aí, por exemplo, eu sei que hoje a molecada consome muito cultura oriental. Bacana, bacana. Eu sei que Cowboy Bebop saindo no mesmo dia que Mestre do Universo, é muito provável que a molecada vai assistir Cowboy Bebop. Por quê? Porque está mais próximo da coisa que eles consomem. Eu já não vou. Por quê? Não está próximo da coisa que eu consumo. Não é como a coisa que eu consumo. Eu assisti a série, achei legalzinha, achei bem arrastada, tinha coisa que podia ter cortado muito, que seria muito melhor, mas beleza. Mas eu sei que teve gente que disse, não, a série é curta, tinha que ser mais longo porque no anime tem mais coisa, no mangá tem mais coisa. Bacana, massa. Mas aí é que tá. É o que você está acostumado a consumir. E aí, como o Luiz falou, saiu um bocado de coisa. Esse bocado de coisa prejudicou? Possivelmente sim. Até porque você agora, quando saiu Mestre do Universo pela primeira vez, você não tinha esse boom de coisas sendo lançadas. Estava bem mais restrito. E agora que o boom chegou, agora eu vou procurar o que me agrada. Se lá em junho, julho, vamos ser bem mais radical, dezembro de 2020, tivesse chegado lá um anime, e aí de repente o Jonas chegou e falou, João, assiste esse anime aqui que tu vai gostar. Aí eu vou assistir. Eu posso nem ter gostado, ter achado só mais ou menos. Ia terminar assistindo pela escassez de produtos a serem consumidos. Né? Então, isso aí eu acredito que influencia muito. Que aí você tem aquela ideia, né, ou aquela falsa ideia de necessidade, de exclusividade e de escassez. Porque é muito bacana você pegar, imagina, você abrir uma hamburgueria agora e dizer que por noite você só produz 30 hambúrgueres. Vai fazer fila querendo provar teu hambúrguer, ainda mais se alguém disser que ele é bom. Por quê? Você só produz 30, então eu não posso ficar sem um desses 30 hambúrgueres exclusivos. É marketing, é mercado, é capitalismo, ponto. Mas assim, no geral, pra mim,
sai com saldo positivo a série, tá? Eu gostei muito. E deixou potencial para uma próxima temporada que muito provavelmente deve abordar a lore da She-Ra. Não linkando com a outra animação da She-Ra. Não, porque esse brand é outro. A Netflix usou esse brand já para outra coisa. Mas se você lembrar que o Hordak foi criado para ser vilão do He-Man, pode ser que seja a invasão da Horda em Eternia. Que isso a gente já viu na HQ como é Omnibus. O encadernado. Isso. O encadernado. Naquela HQ lá, você tem a guerra em Eternia, que é quando a Horda invade Eternia. E pode ser que seja isso. Agora, quando é que isso vai acontecer? Se por um acaso os bonequinhos de Revelation venderem. Se bonequinho de Revelation vender, meu amigo, pode ficar tranquilo. A Mattel vai encomendar outra. É simples assim. E assim. E outra coisa, João, em cima das críticas que a gente vê, a galera tem que entender o seguinte, o Kevin Smith, ele não desenhou, não escreveu, o estúdio não fez animação e a Netflix botou lá sem o carimbo da Mattel. Então, se tá lá, é porque a Mattel aprovou. Uhum. Então, assim, se tem algo que a galera esteja achando ruim, não, porque isso não é He-Man, vai reclamar com a Mattel. Lembrando que a Mattel tem que entender o mercado de agora. O mercado de agora não é o mercado da década de 80. Então, assim, eu imagino que ela se permita algumas atualizações do roteiro, que foi o que Kevin Smith fez, tornando a história mais contemporânea, menos maniqueísta do que era um desenho clássico, e lança os brinquedos clássicos. Por quê? Ela sabe que o boneco vai comprar tanto o público novo quanto o público antigo. E assim, e a animação, se a galera tá reclamando, não tá reclamando, tá gostando, não tá gostando, isso para Mattel não faz a mínima diferença, como o João falou, a menos que influencie na venda dos produtos. E muita gente que eu vi aqui, em canais de YouTube, essas coisas, falando mal, comprou vários bonecos. Então, usando aquela frase célebre do Capitão Nascimento, quem está financiando isso aí é você que está comprando os bonequinhos. Uhum. Que é claramente, né, bicho, assim, tudo sempre foi pra vender boneco, mas essa série do He-Man, ela retorna às origens, né, da onde ela veio. É isso aí. Sim. Ela já veio disso, ela volta pra isso, né, e é isso aí, não tem pra onde correr. E pra mim funcionou direitinho. Agora, se eles, sei lá, tinham o objetivo de, na verdade, atingir um público, sei lá, um público mais novo, né? Ou se eles tinham essa ideia de atingir os dois públicos, mais velho e mais novo. Não sei, né? Não sei se funcionou. Mas assim, Luiz, o público mais novo foi feita uma animação em CGI somente para eles. Sim. Pra molecada de hoje. Detalhe, pra molecada de hoje, não pros cabas que eram moleques na década de 80. E nem esse foi feito por velho feito a gente que assistia na década de 80. Foi feita uma animação, mais uma vez, para vender uma coleção nova de bonequinho. Ponto. Caiu de ser uma animação de He-Man porque eles queriam reativar a marca que mais vendeu da Mattel. Né? E não é a primeira tentativa de reboot. Não é. Porque se vocês lembrarem, em 2002 teve uma série do He-Man que mudou um bocado de coisa, e como naquela época não tinha YouTube para ficarem falando, ai meu Deus, mas acabaram com a minha infância, né? Não teve. E, na minha opinião, foi uma série muito boa. E renovou muita coisa, assim. A do He-Man do renovou e Fato lá? atualizou o... Oi?
O He-Man do Espaço é esse? Não. De É a leve. série que é 2002. baseada no... que serviu de base para nova série de quadrinhos. É assim, você teve a Filmation, tá? A animação. Aí teve aquela do espaço, que é difícil. Até Difícil. porque aquela é tão Difícil. difícil. Obrigado por essa palavra. Do eufemismo, Obrigado. né? E assim, e ela é tão difícil, até porque na época, o produtor tinha passado uma época aí no Japão, aí tinha se encantado pela animação japonesa, tanto é que se você for ver lá, o traço é um traço bem parecido com o traço de anime. Não é anime, mas é um traço já bem parecido. Inspirado. É. Aí teve aquela série lá que foi bem complicada, que graças a Deus foi bem curta, né? Depois dela, aí você tem a série de 2002, que aí você tem a primeira vez que o desenho animado fala do Rei Grayskull, que Sim. antes disso não tinha, Que era, né? que era praticamente o He-Man de cabelão. Isso. Que tem a primeira vez que a gente vê quem pode ser o pai da Tila, que lá deixa entender que é Fisto, o pai da Tila, que é o irmão de Mentor. Tá, o Tem uma irmão outra mais coisa velho. que a série, que esses episódios novos, João, que eu tinha me esquecido de falar, que essa série, vamos dizer assim, canonizou. Porque na série clássica, Mentor era o pai adotivo da Tila. Adotivo. A Zoa, o Falcão, entregava o bebê para o Isso, Mentor criar. isso. Mas nunca se falou do pai biológico da Tila na série clássica. E Uhum. aí agora eles canonizaram, né, que o Mentor é o pai É o biológico pai da Tila. biológico. Isso. Que nessa série de 2002, eles não dizem quem é o pai biológico de Tila. Porém, deixam entender que é Fisto. Tá? E vamos lá. Então a gente já tem essa mudança. Nessa série de 2002, a gente tem Mekaneck altamente dentro do time dos Mestres do Universo, que em 2000, na década de 80, Mekaneck aparece assim muito mais ou menos, né? Uns 3 episódios no máximo. E nesse não, ele tá bem, bem presente. Ciclone também tá bem presente, e Ciclone é um lance meio oriental, meio japonês, tal, que tem até o He-Man esqueleto lá usando uma roupa feita de samurai, que eu achei muito tosco, mas tem, certo? E aí, beleza, a gente tem 2002. Depois de 2002, a gente tem o hiato, até agora, Salvando a Eternia. Então, se você for dizer assim, Salvando a Eternia destruiu a minha infância, diga que quem destruiu primeiro foi 2002, melhor. Quem destruiu primeiro foi He-Man no Espaço. Então vou refazer minha frase. É mais uma série do He-Man que destruiu a minha infância. Pronto. E pior, né? E se você for conhecer o quadrinho original da Mattel, quem destruiu foi a Filmation. Foi Filmation, porque o quadrinho original não tem nada a ver com Filmation. Então, né? Esse aqui é o problema. O quadrinho original ele foi feito tão nas coxas, tão correndo, que ali você já vê de cara que eles foram obrigados a criar um multiverso para atender mídias diferentes. Mas Não, bicho, mas o é quadrinho porque, assim, original não é ruim. E Não, nem foi feito nas pressas, viu? Não é não. É. Não é não, é muito bom. Eu gostava do quadrinho. Ele não foi feito à pressa, não. E Na aquele lá que verdade, vinha com os brinquedos inclusive, norte-americanos ainda por cima, nossa, eu gostava muito. inclusive o quadrinho original do He-Man, eu até lembro naquele documentário que tem na Netflix dos brinquedos, quando eles foram vender para uma distribuidora de brinquedos, o cara perguntou: esses quadrinhos são para que público? Os caras, crianças de 5 anos. Aí o cara disse: quem de 5 anos lê quadrinho? Qual é a criança de 5 anos que lê? Se é que sabe ler, ele fala. Exatamente. Para você ver como o negócio era mais elaborado do que a finalidade original. A finalidade que eles queriam. Porque, na verdade, a novidade era desses quadrinhos, mas eles pensavam o quê? Vamos fazer um quadrinho assim, que agrade ao que eles tinham de referência de quadrinho na época, né? Mas o problema dos quadrinhos foi o seguinte: naquela época você não tinha o hábito de criar uma mídia de entretenimento infantil
com um roteiro pré-pronto, uma mídia pré-pronta e transmitir para a criança. Os fabricantes de brinquedo lançavam os brinquedos do jeito que eles queriam, lançavam para distribuidores, as distribuidoras acreditavam naquela ideia, compravam um pacote e jogavam para vender. Ali com o He-Man, quando eles foram lançar o He-Man, eles tiveram a ideia de criar uma mitologia para convencer as crianças que existe algo interessante, e por causa disso elas iam querer consumir o brinquedo baseado naquela história que eles estavam vendo. Primeiro veio a desculpa do quadrinho para uma empresa, a empresa gostou. Aí quando foi para outra que eles falaram, mas essa ideia do quadrinho não é ruim, porque as crianças de 5 anos não sabem ler. Mas eu não falei para você dos especiais de vídeo? Entendeu? Ali eles estavam criando essa metodologia. E os caras não tinham a série de TV aí. Não tinham, aí foi atrás depois. E aí, quando vai para a série de TV, é aí que tem um problema dessa questão que eu falei, né? Se a galera reclama de politicamente correto, He-Man teve que passar por muitos ajustes, porque para quem não sabe e não conhece, ou não faz de conta que não sabe, nos Estados Unidos existe um sistema de controle de uma censura praticamente muito severa para mídia infantil. Extremamente severo. Eles não fizeram como aqui, que eles proíbem os anúncios do... Lá, assim, o comércio de brinquedos move toda uma indústria. E é muito regulamentado. Existe, meu amigo, eu me lembro a novela que foi para aprovar Thundercats. Para aprovar Thundercats foi umas idas e vindas tão grandes. Isso eu não porque conheço justamente He-Man estabeleceu um novo patamar. Por exemplo, Transformers. Sim. Transformers, a galera pegou um monte de brinquedo lá da Takara, trouxe para os Estados Unidos e chegou para o roteirista e disse: eu quero uma história essa semana. Defina aí quem é quem. Hoje é sexta-feira, segunda-feira você me trouxe o prospecto de 124 robôs. Dá um jeito aí. E o cara queria herói, vilão, conceito. Tudo isso foi um cara lá que foi e teve o trabalho de fazer. Então, o brinquedo, quando você chega em He-Man, não era mais só o brinquedo pelo brinquedo. Tem que ter o brinquedo e tem um porquê daquele brinquedo. Até os Ursinhos Carinhosos tinha roteiro. Até Ursinhos Carinhosos tinha roteiro. Incrível isso. Hello Kitty, que não teve nada, acabou tendo também, coitado. Hello Kitty não tinha nada. Era só uma caneca, uma bolsinha, e depois foram fazer a gatinha ali. Era muito legal. Muito legal essas origens de brinquedos. Alguma então, consideração ainda? Eu quero considerar algumas coisas aqui. Gente, me explica lá se todo esse vínculo espiritual, a pseudo-tecnológico de He-Man, com as origens do universo, com a distribuição e controle do poder, com a feiticeira sendo o canal condutor para a espada funcionar, para ser elegível do campeão poder usar. Como é que do nada me chega o esqueleto, me chega qualquer um lá e recebe o poder? Sabe? Porque no caso aí de He-Man, eu não estou dizendo que está correto, entendeu? E no conceito que eles estabeleceram ali, quem dominar Grayskull manipula o poder da mesma maneira que quiser. Então, assim, e vamos lá. E isso não foi de agora não, tá? Isso no filme de Dolph Lundgren, lá na década de 90, nós já temos isso. Aí, que é quando o esqueleto fica lá com o poder de Grayskull, né? Que ele fica todo dourado. Isso. E assim, o que o Kevin Smith aparentemente tentou colocar aqui foi estabelecer algumas regras, sendo que aí ele coloca umas regras e ele mesmo deturpa essas regras sem dar uma justificativa. Porque se fosse assim, a tradição do Castelo de Grayskull vai até aqui e daqui em diante, por algum fator, essa tradição foi quebrada. E aí se começa um novo rito. Mas isso aí não aconteceu. E uma outra coisa, João, eu não sei se você vai lembrar, porque pouca gente lembra, existe um episódio na série clássica onde He-Man enfrenta o mal.
a encarnação do mal. Não era o esqueleto? Não. O mal mesmo. O mal mesmo. Assim, a encarnação do mal. Assim, ele luta com uma entidade de fogo. E aí essa entidade diz, eu sou o próprio mal. Então, assim, o que eu achei estranho é porque na série clássica existem algumas leves referências a divindades. E quando a Maligna tem essa visão do universo, ela diz, não existe Deus, não existe propósito, não existe isso, não existe aquilo. Aí eu não sei se isso, eles vão, por exemplo, um personagem que eu achei que iria aparecer. Granami não aparece. Não. Granami não aparece. E Granami, na série antiga, ele já era tipo o último dragão de uma linhagem de dragões muito antiga. Né? Então, assim, eu não sei se eles vão tentar organizar isso, mas mesmo não tendo nenhum panteão dentro de da série clássica, existiam aqui e ali algumas pistas do que poderia ser algumas entidades do universo, né? Que regeriam o universo. Até porque é o seguinte, se o poder não tem quem conceda, é só pelo fato de Eterna ser o centro do universo, ter ficado no local da origem do Big Bang. Porque na série clássica, Eterna só era mágica porque o planeta tinha sido criado na origem do Big Bang, ponto central do universo, que foi o que eles tentaram colocar de novo aqui nesse arco, né? Eu não sei. Claro que a série tem os seus conceitos interessantes, tem o seu visual legal, tem a parte da nostalgia, mas tem essas mudanças de conveniência de final de roteiro, principalmente nos últimos 2 episódios, quebra tanto a série pra mim, sabe? É tão incômodo você ver aquelas conveniências acontecendo. E outra, como eu discutiu de início, cara, eu tô cansado de ver super vilão com todo o poder do universo que não se faz nada, Eu cara. participei de um Por favor, podcast, não criem vilões todo poderosos. Me mas façam. isso é clichê norte-americano. Mas então, eu quero que isso pare. Eu não quero ver vilões com todo o poder não fazendo nada. Me façam eles crescerem ali em algum momento para se Eu participei tornarem. de um podcast uma vez sobre Transformers, sobre Ah, a série da Netflix de Transformers, e os caras estavam reclamando da burrice de alguns personagens durante a série. Eu digo, gente, então vocês não viram a série clássica de Transformers. Starscream era o vilão mais inteligente da série clássica. total. O avião. O primeiro episódio, os Decepticons encontram todos os Autobots desativados. Aí Starscream, não, vamos matar todos. Aí Megatron pega e diz, não, vamos embora e vamos abandoná-los aqui. Que vilão é esse? Que tem lá todos os seus inimigos a mercê dele para ele dar um tiro na cabeça de cada um e simplesmente, não, vamos embora porque vamos deixar aí para ter sequência na série. Eu duvido que. Isso normalmente é O termo. o que acontece com todo filme, né? Uhum. O vilão e o mocinho precisam dar espaço para que aconteça o seguinte. Na série clássica de He-Man, existe um episódio que tem umas criancinhas que dizem assim, nós vamos fazer malvadezas, porque Esqueleto faz malvadeza o tempo todo e nada acontece com ele. Uhum. E aí o Adam chega e fala, não, mas uma hora He-Man vai dar o castigo que Esqueleto merece. Tá, E até hoje nada, né? Tanto é que tem um momento lá que o Esqueleto, quando ele volta no último episódio, ele diz, não agora porque tem que ser entre eu e você. Né? Como assim, ele tem que terminar com nós dois. Né? Essa luta entre nós dois nunca pode acabar. Né? Uhum. Inclusive, João, desse tipo de maniqueísmo que surgiu aquele conceito que em algumas obras, tipo, por exemplo, no Batman, né? Que o Batman ele é tão responsável pela insanidade de Pela alguns vilões vilania, isso. quanto os próprios vilões. Por quê? Porque ele não
põe um fim naquilo. Ele fica postergando, né? E aí o mal nunca acaba. Só ganha um novo fôlego. Para que outro vilão surja e comece todo o caos no momento. Pois é, então ficou em aberto a parada aí no He-Man. Vamos ver o que é que acontece nos Mestres do Universo. Nas próximas temporadas, né? O que é que vai acontecer. O que é que vem por aí. Se terão próximas, né? Acho que vai. Acho que vão renovar. Não sei se vai ser cancelado, não. Pra os caras. É porque tem série que eles surpreendem todo mundo cancelando. E tem série que a gente olha e diz: Meu Deus, como é que ainda tem gente assistindo isso aqui, né? Então, acontece. Tá o Walking Dead aí. Uhum. Entendeu? Então, acontece muito. Walking Dead eu não posso tecer comentários porque eu não gosto de filme de zumbi. Então, deixa quieto. Acontece bastante. Mas Walking Dead começou com uma época como referência, depois já conseguiram fazer coisa melhor que o Walking Dead, e agora o Walking Dead, assim, alguém tá só esperando que alguém dê um tiro na cabeça do zumbi que se tornou a série Walking Dead, né? Então, o Walking Dead ainda é referência de como você não continuar uma série ao ponto que chegou. Pra você ver, conseguiram acabar com Supernatural e não acabaram com Walking Dead. Walking Dead conseguiu ser pior do que Lost? Puta, total. Realmente, então o negócio tá difícil. Porque Lost dizem que ficou ruim, né? Nas últimas temporadas. E o Walking Dead já vai a ruim a mais da metade da série, né? Aí E detalhe, o Walking Dead tá deixando ovos por aí, porque sempre tem um spin-off de Walking Dead. Não, mas o spin-off é a tentativa de dar uma nova respirada, né? Sem ficar preso no... Sim, mas isso quer dizer o seguinte, que a linha principal pode acabar e pode continuar um spin-off desses. Ainda corre o risco de acabar a série e continuar o universo. É tão estranho. Os caras sabem aonde as coisas são ruins. O público fala pra eles: olha, gente, isso não presta, não façam mais isso. Ninguém gosta. Por que esses roteiristas, esses produtores continuam fazendo essas merdas, gente? Porque tem gente assistindo. Não, as pessoas assistem na esperança de ver alguma coisa nova. Mas quando termina, gente, ó, essas falhas que tiveram em 12 seriados, já que todo mundo reclamou, vocês estão repetindo aqui. Por que vocês estão fazendo isso ainda? A gente só vai saber se isso tá ruim depois de assistir, não antes. Então, poxa, gente, você já sabe que existe toda uma população falando: não deixe a série chegar nesse ponto, não faça isso acontecer, sabe? Não coloque esse conceito, não modifique tal coisa para tal nível. Mas é isso que tá. Aí é aquele lance. Isso só para quando a galera parar de assistir. Enquanto tiver tendo o mínimo necessário de audiência, eles continuam fazendo, renovando. Eles continuam renovando e renovando e renovando. Exatamente. Então, agradecer a presença de Janoncio, João Leão e Denison em mais uma gravação aqui do podcast Nerd Debate sobre Mestre do Universo. E aí, o final do ano vai ser bem apertado, viu? Tá bem complicado aí É muita pauta e pouco tempo pra falar de tudo, né? Então, sempre alguma coisa fica pra trás. Bem difícil mesmo. Então, obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado aos amigos pela presença. E até a próxima. Tchau, tchau.